Logo após a implantação do futebol no Brasil, em 1895, o futebol rapidamente se popularizou na sociedade. Daí veio o surgimento dos primeiros clubes nesse período. No início, a adesão aconteceu de maneira elitizada, pois era restrita à aristocracia brasileira. Comenta-se que a primeira bola de futebol do país, uniformes e um livro de regras foram trazidos da Inglaterra em 1894, no retorno do então estudante paulista Charles William Miller. Com o crescimento urbano na época, o futebol se popularizou na camada mais pobre da população, pois eles apenas só podiam assistir. Na década de 1920, os negros passaram a serem aceitos, ao passo que o futebol se massifica, especialmente com a profissionalização em 1933. Com o futebol difundido no país, há relatos que, aproximadamente em 1934, foi construído o primeiro campo de futebol aqui em Ibicaraí, na época ainda palestina. Situado no local onde hoje é a Igreja Matriz Senhor Deus Menino, nas terras de propriedade de Antônio Joaquim. O campo teve pequena duração, de 1934 até 1940 aproximadamente. E lá aconteciam as primeiras partidas de futebol em nossa terra. O time de destaque era o Esporte Clube Veracruz. Em 1940, foi transferido para outro terreno cedido pelo senhor José Cachoeira. Nesse local, não havia nenhuma construção em suas proximidades. Era situado exatamente em frente onde hoje está construída a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Seu acesso se dava pelo começo da antiga Rua do Jacaré, ex-Tiradentes, hoje Oscar de Queiroz Matos. Nessa época, tinha o Ibicaraí Esporte Clube, mas o Esporte Clube Atlético era o grande time da época, onde atuavam o goleiro Milton Lavini, Raimundo Neves, Alípio Caldas, Álvaro Alpuim, Uabe, Carlos Lavini, Antônio Bahia, um ponta-direita exímio driblador e goleador, não esquecendo o ponteiro Vitrola, vindo de outra cidade, bem como Duca, Pedro Pardinho, José de Júlio e tantos outros. Passado alguns anos, a família Cachoeira transferiu por venda sua fazenda a outro proprietário, e esse não mais permitiu que se praticasse o futebol naquele local. Os amantes do futebol passaram a praticar no outro lado do Rio Salgado, em campo já existente na fazenda São Salvador, de propriedade do senhor Ursulino Teixeira de Nascimento, onde apelidaram de Teixeirão. Lá foram disputados jogos memoráveis, e o que se tem registro foi o título do Ibicaraí Esporte Clube em 1949, com a seguinte formação: Osmar Estrela, Antônio Macário, Satu, Nivaldo Melo, Valdo, Pepe, Washington e os irmãos Camercito e Vivaldo Maciel. O treinador naquela oportunidade era Boaventura, veterano que saiu do futebol itabunense. No ano de 1951, o Fluminense de Raimundo Esteves realizava os seus jogos no Teixeirão. Por lá, teve seus momentos de glória e era sempre uma equipe difícil de ser batida. Na época, o Fluminense tinha um grande time formado pelos jogadores
Carlito, João Nery, Edivaldo, Antônio Fosco, Zé Esteves, Carlito II, Carlos, Walter, Braço, Batucada, Rodrigo, Egdemo e outros jogadores que faziam parte dessa grande equipe. Com o futebol fortalecido e em pleno desenvolvimento, os desportistas sentiram a necessidade de se organizarem. Daí, em 7 de setembro de 1953, fundou-se a Liga Ibicaraiense Lítero-Esportiva, com as seguintes equipes: Pérola, de Euclides Rosalino; Ibicaraí Esporte Clube, origem dos alfaiates; Fluminense, origem dos sapateiros; Flamengo, origem dos comerciários; Juventus, de Duca Dentista; São Salvador, da fazenda do mesmo nome; Santa Terezinha dos Coquinhos e Palmeiras, de Floresta Azul. Dentre os presidentes, podemos destacar Atanagildo Moraes de Assis, Euclides Rosalino dos Santos, Nicelso Braulio Dantas, Nelson Monteiro Ferreira, Almir de Souza Luz, José Nery de Santana, eleito 3 vezes. Já com a organização da Lili, o Pérola, sob a presidência de Euclides Rosalino dos Santos, sagrou-se tricampeão em 1953, 1954 e 1955, com destaque para a equipe de 1954, com a seguinte formação: Carlito, Edivaldo Costa, Nivaldo Melo, Valdo, Mendonça, Nailton, Carmesito, Carlos Sena, João Bahia, Noca, Betinho e Gaduca. Corridos alguns anos, o senhor Euclides Rosalino dos Santos, já engajado ao desenvolvimento do futebol, junto a tantos outros entusiastas, resolveram adquirir um terreno ao senhor Abdala Temer Habib para a construção de um novo campo, cujo local hoje é o estádio Euclides Rosalino dos Santos. Em 25 de outubro de 1956, registrou no cartório de registro de imóveis em Itabuna. Tivemos em 1958 a campanha marcante do Flamengo de Hercílio Nunes, no velho campo de Ursulino Teixeira, o Teixeirão, com os seguintes jogadores: Titia, um goleiro extraordinário; Salvador Borges, Dida, irmão de Mil, Nivaldo Melo, Boca Rica, Orlando Mãozinha, Gagé, Mil Alfaiate, Nelson Papo, Humberto e Domingos Fininho. Nesse mesmo ano, no dia 6 de outubro, tivemos a fundação da Associação dos Estudantes Secundários de Ibicaraí, AESE, que filiou-se à Lili e disputou campeonatos no final dos anos 60 e início dos anos 70. Em 1970, foi dado início à construção do Muro do Campo. Antes disso, tinha um muro feito de taipá, que era uma mistura de barro e vara, idealizado por Nicelso Braulio Dantas. Graças à sua iniciativa, pôde ser concretizado este sonho. A pedra fundamental foi colocada pelo professor Oscar de Queiroz Matos, quando, na oportunidade, assumiu o poder executivo. Em 24 de julho de 1972, em sessão extraordinária, a diretoria da Liga Ibicaraiense Lítero-Esportiva reuniu-se sob a presidência do seu presidente José Nery de Santana, representante dos clubes filiados e diretores, além do então prefeito Raimundo Cordeiro de Almeida, cujo teor da reunião
era para que fizesse um convênio entre o governo do estado da Bahia e a Prefeitura Municipal de Bicaraí para a ampliação e obras de melhoramento do Estádio Municipal de Futebol. E isso só seria possível se a área que correspondia ao mesmo passasse ao patrimônio municipal. Esta era uma das exigências da Secretaria de Trabalho e Bem-Estar Social, CETRABES. Os representantes de clubes filiados à Liga outorgaram plenos poderes para que o presidente da Liga Ibicaraense Literoesportiva fizesse a doação do terreno com as benfeitorias através de escritura pública e que constava que a administração do estádio continuaria a ser gerida pela Liga Ibicaraense Literoesportiva, dirigindo torneios, campeonatos, jogos amistosos e demais competições esportivas. Em 22 de outubro de 1972, foi inaugurado o estádio com a construção de 30 metros de arquibancadas com capacidade para 1.000 pessoas, construção de alambrados e as muretas, construção de vestiários para os atletas, um sanitário público e revisão do gramado. Em homenagem a um dos maiores desportistas de todos os tempos, passou a se chamar Euclides Rosalino dos Santos. De lá para cá, o Euclidão, como é chamado carinhosamente pelos desportistas locais, testemunhou grandes espetáculos futebolísticos proporcionados por grandes craques daqui e vindo de outras cidades.